Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista, hoje estreando aqui uma nova disposição do nosso cenário. E para começar essa nova fase do programa, estamos recebendo aqui hoje o economista William Retamiro e o contador Antônio Elcio, da Associação das Empresas de Contabilidade de Jacareí. O nosso tema é um tema que para muitos não é nem um pouco agradável. Vamos falar sobre tributos, né? Vamos começar um programa, uma nova disposição de cenário, falando de um tema que não é tão popular assim. Vamos desmistificar um pouco esse tema. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Para começar, eu gostaria... tributo e imposto são coisas diferentes, né? Mas no senso comum, muitas vezes a gente se refere como se fossem todos a mesma coisa. Eu gostaria que vocês esclarecessem para a gente um pouquinho o que é o quê e a importância dos tributos para a sociedade. Tributos, ele engloba toda a questão que seja, o que chama na questão mais legal, que é a prestação pecuniária monetária, ou seja, o pagamento, compulsória, né? O pagamento de questões, de valores que são decorrentes de bens e serviços, comércio, produção, relacionados ao serviço que foi prestado ou produto que foi fabricado. E isso, os tributos, eles envolvem impostos, taxas, contribuições e uma outra gama, multas de questões que são compulsórias para que o cidadão ou a empresa pague ao poder público. Então, você ali na contabilidade... Não, na verdade, a definição é essa mesmo, né? O tributo engloba todos os impostos, taxas, contribuições que a gente tem, que a gente chama de carga tributária, né? Que se é muito falado disso, que ela está em 50% e tantos por cento. Então, tudo está englobado dentro dos tributos. De fato, o Brasil, a gente é comum, né? As pessoas reclamarem muito. A carga tributária do Brasil é muito alta, o brasileiro paga muito imposto. Isso é fato se comparado a outros países? Bom, o Brasil, de fato, tem uma carga tributária muito alta, né? O que isso aí dificulta, de certa forma, né, a geração de novos empregos. Porém, muitas vezes nós não percebemos ainda, tem aquela questão de se expor no ato da compra de um produto, o que de fato não está sendo pago, né? Muitas vezes, nem todos os produtos, eles trabalham com carga total. Principalmente em períodos de crise, dependendo do setor da economia, no caso, vamos pegar um exemplo automobilístico, você trabalha muito com a redução do IPI, né, dos automóveis, para poder fazer a manutenção da geração de empregos, né? E mesmo assim se trabalha muito essa discussão tributária. Mas quando se faz alguns estudos, nós verificamos que, por exemplo, ainda na questão automobilística, o mesmo automóvel que nós adquirimos aqui, ele comercializado nos Estados Unidos, na Argentina, nós vemos que ele tem um preço relativamente mais barato. E muitas vezes nem sempre é a carga tributária, né? Muitas vezes se discute também o fato de que, como nós tivemos um momento de economia bastante aquecida, o acesso a esses produtos com a facilitação de crédito fez com que elevasse o preço, né? Elevando também, de certa forma, a questão do lucro, né? Tem algumas pessoas que falam, tem o chamado impostômetro, mas também precisaria ter o lucrômetro, né, para poder se verificar até que ponto, de fato, é uma questão tributária e até que ponto, de fato, há uma relativa inflação de determinados produtos ou não. Para aumentar, para garantir uma margem de lucro. Exatamente. Mas quando o governo ele faz algum tipo de incentivo a um determinado setor, um segmento, como a gente já viu da linha branca, do automóvel, isso não acaba onerando algum outro setor ou alguma outra atividade econômica que não recebeu o mesmo benefício? A gente vê, às vezes, guerra fiscal entre os estados para atrair empresas. Até que ponto isso é, de fato, eficiente, se a gente pensar num nível global? Bom, eu acho que tem que ser para todos, né? Tem que ser democrático. Eles acabam fazendo uma coisa assim mais política, tem a parte econômica também, que eles acabam pegando bens que são de grande consumo, mas você tem, por exemplo, o vestuário, que precisa de incentivo, você tem a questão até da própria cesta básica, que ela também sofre tributação. Então não dá para a gente ficar assim só em determinados segmentos. Eu entendo que deveria ser como um todo, não a gente ficar restrito a alguma coisa. Não se consome só linha branca ou só veículos, a gente consome outras coisas também que precisam ser incentivadas. A gente teria que pensar numa política geral, então... Sim. É a reforma tributária que tanto se fala, né? Não é uma coisa que você vai fazer assim da noite para o dia. Uma vez eu estava numa palestra e eu vi um economista, acho que é da Ciesp, se eu não me engano, ele falou que o nosso sistema tributário ele é tão
intrincado, tão cheio de pegadinhas e outras coisas, que não dá para se fazer uma reforma tributária ampla se não for feita assim, tirando os nós que foram criados pelas legislações, para poder deixar isso uma coisa mais fácil de se entender. Então, acaba, eu acho que até fazendo essa desoneração de alguns segmentos, porque está mais fácil, é mais tranquilo de você mexer com isso. Mas tem que ser amplo, não pode ser... Muitas vezes realmente há necessidade de se ter a reforma tributária no Brasil, né? E o que acontece? A gente não pode esquecer que toda vez que ocorre uma desoneração, né, o poder público, o governo, no caso a União, abre mão de reter alguns impostos. Aqueles impostos ele tem um destino, ele tem uma finalidade, e muitas vezes é um benefício social, né? Quando se dá incentivo à exoneração para a questão do IPI, por exemplo, como nós já comentamos aqui, para que serve, por exemplo, o IPI? A que se destina esse IPI? Alguns tributos, eles têm as funções de educação, saúde, de atender essas demandas sociais. Então, como se dá essa desoneração para alguns setores específicos, com certeza, na ponta, né, lá atrás, alguém vai sofrer com isso. Futuramente, alguém vai sofrer com isso. O governo vai ficar sem verba para poder investir, e o que acontece? O poder público sem verba é a população pobre, mais carente, ainda sem mais recursos ainda, né? Tem esses dois lados da moeda. Se faz a manutenção de empregos, que é prioritário, né? Mas de outro ponto, alguém sofre o dano por não ter uma demanda social atendida, onde também se refortalece essa questão da necessidade de uma reforma tributária mais ampla realmente, para poder ter um benefício equânime, né? O mais equânime possível. Quando a gente fala em reforma tributária, professor e Elcio, a gente também está falando de revisão de alíquota do imposto de renda, está falando no geral. No geral. E aí entra o que você falou da guerra fiscal, que você tem a questão do ICMS, você tem a guerra fiscal dos municípios com a questão do ISS. Vai o estado, o município, vai chegando. No caso do ISS, para ficar mais perto da gente aqui, você tem casos em que você tributa na nossa cidade e o mesmo serviço é tributado na cidade vizinha ou qualquer outra cidade do estado de São Paulo. Porque houve um entendimento da lei, cada município entendeu a lei do seu jeito e aplicou da forma que achou mais conveniente. Só que criou uma tributação, não chega nem a ser uma bitributação, porque cada município tributa o ISS do jeito que acha mais correto. Então você paga em Jacareí, paga nas outras cidades e o empresário ele fica sem ter poder para lutar contra isso. Então é a guerra fiscal também. Então é uma lei federal que foi entendida de duas maneiras. Uma maneira é o tributo aonde eu presto serviço e a outra é o tributo na origem. Só que você acaba tendo um conflito aí nos municípios. Então, a reforma tributária seria necessária nesse sentido. No ICMS também a gente tem uma disparidade muito grande, principalmente quando você compra produtos de outro estado, em que a nossa alíquota aqui interna é 18 e lá fora é 4, é 6, é 12. Então você tem que repor aqui, você penaliza o microempresário, o pequeno empresário, que tem que pagar esse diferencial de alíquota de ICMS. Então, assim, seria uma coisa assim séria para os nossos candidatos aí no futuro pensarem, mas pensar assim, seriamente, não ficar inventando fórmulas mágicas que nós não... Tem alguns estados que produzem matéria-prima, por exemplo, e aí quando compram o produto beneficiado, pagam muito caro. Assim, né? Um exemplo é Mato Grosso, tem produção de cana, mas o álcool é um dos mais caros do país, né? Sendo que porque não tem na cadeia, não beneficia o produto. Então, quer dizer, vai taxando, até quando ele voltar para a bomba ali do consumidor, o consumidor é o que mais... Exato. E se for analisar, é um bem super essencial para a sociedade. A questão do etanol, biocombustível, desenvolvimento econômico que perpassa por isso, os automóveis, que muda tecnologia, né? Uma nova tecnologia, essas coisas todas. Ou seja, seria, por exemplo, talvez, para se discutir a desoneração específica também dessa questão, desse segmento, da cadeia produtiva do etanol, para poder incentivar a tecnologia, principalmente, né? Daí nós voltamos àquela questão. Exonerar conforme, por segmentos, por setores, né, vai causar uma relativa dependência, né? Na qual, muitas vezes, o poder público, o governo, ele fica refém de algumas situações.
como, por exemplo, que nós temos visto na nossa região, a questão dos layoffs aqui, né? A indústria automobilística entrou em relativa crise, né? E começou a trabalhar a questão dos layoffs. E a tendência, a forma mais imediata de sanar esse problema é a questão da desoneração específica para o setor automobilístico. E até que ponto nós vamos ficar refém dessa situação, né? Porque se não desonera, gera desemprego. E se desonerar, é uma ferramenta que muitas vezes o governo tem para poder fazer a manutenção do emprego. Então, as indústrias também ficam nessa situação de que, com a inovação tecnológica, com o avanço tecnológico, muitas vezes a natureza é que se faça a desocupação da mão de obra. Aí, o que acontece? Essa mão de obra teria que ser, ao invés de ficar relativamente parada no mercado, ela teria que ser realocada em outras áreas, em outros serviços, que muitas vezes a micro e pequena empresa é que vai absorver essa mão de obra que vai ficar fora. Porém, se a micro e pequena empresa não tiver um acesso, um benefício, principalmente na questão fiscal, né, ela não consegue absorver de forma adequada, caindo muitas vezes na informalidade ou coisas do tipo. Então, trabalhar uma reforma tributária ampla faz com que uma eventualidade de uma necessidade de desemprego, outro setor da economia, serviços ou comércio, possa absorver essa mão de obra que ficaria relativamente ociosa, né? Porém, ela precisa ter incentivos para isso, ela precisa estar devidamente preparada para isso daí. Muito bem, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Estamos falando hoje aqui sobre tributos com o professor William Retamiro, economista, e também o Antônio Elcio, contador da Associação das Empresas de Contabilidade de Jacareí. Vamos para um breve intervalo e já voltamos na sequência.